Olá, boa tarde. Quarta-feira, 7 de novembro. O Senado agora está no ar. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou um programa para remunerar os proprietários de terras que promovem atividades de preservação do meio ambiente e vão além do que a lei estabelece. São os chamados serviços ambientais. Os parlamentares aprovaram um projeto de lei que estabelece o Sistema Nacional de Redução de Emissões de Gases de Efeito Estufa decorrentes do desmatamento e da degradação florestal. O RED+, vai remunerar pessoas físicas e instituições que promoverem a proteção de florestas. Farão parte do sistema representantes do governo federal, dos governos estaduais e municipais e da sociedade civil. Uma das primeiras atribuições do RED+, será definir metodologias e critérios para avaliar e pagar pelos chamados serviços ambientais. O meio ambiente presta serviços ambientais e esses serviços ambientais precisam ser remunerados. É um projeto que dá um passo importante, ele tem que ser complementado pelo programa de serviços ambientais que está em votação no Congresso Nacional e já foi contemplado na estruturação do Código Florestal para que possa haver remuneração econômica, social e ambiental no Código Florestal. Boa parte da reunião foi dominada ainda pelo debate sobre a proposta de emenda constitucional que determina a indenização a proprietários de terras demarcadas como territórios indígenas pela Constituição de 88. Atualmente, a União é obrigada a indenizar apenas as benfeitorias construídas em cada propriedade. O agricultor que está na propriedade, que está na área há um século, há dezenas de anos, e que comprou a propriedade de boa fé, pagando por ela um valor que efetivamente era o valor da época, o valor mercantil da época, não agiu de má fé. Tenho dúvidas a respeito da constitucionalidade desta PEC. Portanto, eu peço licença ao autor e ao relator e peço vista. Portanto, a matéria volta na próxima semana, tendo em vista que foi dado vista coletiva e regimental o seu retorno. Exame de proficiência para médicos, conferência de telecomunicações e assistência a menor de idade viciado em drogas. Assuntos discutidos em outras comissões do Senado nesta quarta-feira. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto que obriga o poder público a garantir assistência integral e multiprofissional à criança e ao adolescente dependentes de drogas. Os senadores aprovaram também proposta que aumenta o valor do benefício pago a pessoas aposentadas por invalidez. Se não houver recurso para que sejam votados em plenário, os dois projetos seguem para a Câmara dos Deputados. A CAS também lançou a 13ª edição da revista Em Discussão, com reportagens sobre segurança no trânsito para as motocicletas. O tema se baseia em debates realizados na comissão sobre o assunto. A Comissão de Ciência e Tecnologia discutiu em audiência pública a participação do Brasil na Conferência Mundial das Telecomunicações Internacionais. O evento será realizado em dezembro em Dubai, nos Emirados Árabes. O objetivo é revisar as regulamentações entre os países em pontos como telefonia móvel, segurança de rede de dados e internet. Deveremos tratar os custos de interconexão à internet, que para os países em desenvolvimento são muito altos, são muito caros esses custos, e a expectativa do Brasil é de que nessa negociação a gente possa baixá-los, né? Fazer esses custos menores e para as operadoras e evidentemente menores também para os usuários. A participação nossa no Senado deve ser também no sentido de contribuir para que a nossa nação não fique à margem desse processo decisivo para a vida dos brasileiros, para a economia e principalmente para que a gente possa superar os esforços sociais que ainda existem no Brasil nessa área. Audiência pública na Comissão de Educação debateu a proposta de criar um exame nacional de proficiência para médicos. O teste seria pré-requisito para o exercício da medicina no país. Os participantes se mostraram favoráveis ao projeto e buscam um modelo de prova que realmente avalie o conhecimento do profissional. Há um consenso entre as entidades médicas, após a abertura indiscriminada de escolas nesse país, de que há necessidade, naturalmente, de um exame do egresso das escolas médicas. A discussão é como fazer esse exame de uma maneira tal a garantir que está se auferindo a capacitação necessária
e não apenas instituindo-se um crivo de análise de conhecimento cognitivo que não repercute, naturalmente, uma capacitação necessária para a prática médica. As isenções fiscais que constam da medida provisória 584 para ajudar a viabilizar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Brasil em 2016 foram debatidas hoje durante a audiência pública no Senado. Os parlamentares ouviram representantes da Secretaria da Receita Federal do Brasil e do Comitê Organizador dos Jogos. 41 campeonatos mundiais em 17 dias, 10.500 atletas de 204 países, quase 9 milhões de ingressos já vendidos. Os números mostram o tamanho dos Jogos Olímpicos que serão realizados no Brasil em 2016. Foram apresentados por Carlos Arthur Nussmann, presidente do Comitê Organizador dos Jogos. Ele também anunciou dados da competição paraolímpica. Serão 22 esportes em 12 dias, 4.200 atletas de 17 países e 2.200.000 ingressos já negociados. Foi para viabilizar os investimentos empresariais que o governo editou a medida provisória 584. Ela concede isenções de impostos baseadas em garantias assumidas pelo Brasil ainda na época da candidatura. E é importante ressaltar que não existe renúncia fiscal, na verdade, porque sem os jogos não existiriam esses fatores geradores desses impostos. Então, nós não estamos tirando de nenhum imposto com que a sociedade já estivesse contando no orçamento da União. E várias empresas do Brasil inteiro têm participado. Nós temos ido a algumas federações das indústrias para poder fazer apresentações mais técnicas, direcionadas à área de suprimento. Nós vamos estender essa cadeia de informações a federações das indústrias nos principais centros do país. A relatora da medida provisória 584 de 2012, senadora Lídice da Mata, disse que foram recebidas mais de 60 emendas ao texto. Ela pretende apresentar o relatório logo depois do feriado de 15 de novembro. A oposição anunciou hoje que protocola na Procuradoria-Geral da República uma representação para garantir a continuidade de investigações da CPI do Cachoeira. Como a comissão encerra os trabalhos em 22 de dezembro, os parlamentares alegam que não haverá tempo para terminar as apurações. Nós vamos representar na Procuradoria-Geral da República, a fim de que o procurador, acolhendo a representação, instaure o inquérito para apurar aquilo que a CPI deixou de fazer e que era a sua função, ou seja, apurar qual o envolvimento das empresas laranjas, que são o braço financeiro da organização criminosa e que, infelizmente, a CPI foi interrompida de forma abrupta. Nós já apuramos muito, não é? Olha aqui o volume que vamos entregar ao procurador, mas é pouco diante da grandeza desse esquema de corrupção. O governo, os governistas, concentraram em Goiás a investigação. Mas não é só Goiás. A corrupção vai muito além do estado de Goiás. Chega especialmente no governo da União, passa por vários governos estaduais e governos municipais. É um monumental escândalo de desvio do dinheiro público. O governo não tem nenhuma intenção de prejudicar, atrapalhar ou de estabelecer na CPI a sua agenda de trabalho. Não é esta a agenda da presidência e não é essa a agenda do país. Acho que é legítimo a oposição exercer seu papel de oposição, mas não é correto tentar dizer que o governo tem buscado se blindar na CPI. O Senado apresentou hoje os resultados da pesquisa inédita Violência contra a Juventude Negra no Brasil, feita em parceria com a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República. Segundo o estudo, a população desconhece a gravidade da violência contra os negros, vítimas de 7 em cada 10 mortes entre jovens de 15 a 29 anos. A pesquisa, ela revela aquilo que a gente já desconfiava. Eu acho que isso dá bem a dimensão da diferença do valor da vida que a média das pessoas no Brasil enxerga entre negros e brancos. Nós precisamos restaurar nesse país a consciência do valor da vida que nós estamos perdendo. Porque nós estamos verificando que nesse processo
os jovens estão se matando e estão matando. Os jovens estão matando e estão morrendo. E entre esses que estão morrendo e os que estão se matando, evidentemente, a maior parte nós sabemos que é da raça negra que está sendo mais atingida. O Senado agora termina aqui. Assista a seguir ao vivo a sessão plenária. Para você, uma boa tarde e até amanhã.